Vocês estão... E aí? Fala, galera! Fala, galera! Boa, galera! Bom jogo pra vocês. Você tem que perguntar pelo som sempre, né? Tem que... Bom, vamos ver se Luiz, apresenta. Tem alguém assistindo aí ainda, acho que não. Como é que você fica sabendo? Eles vão aparecendo? Já estão ali, Estão aparecendo ali, eu vou entrar por aqui pra gente ver também. Galera, vai divulgando No aí seu próprio? que Isso. Ah, então tá bem. a live vai começar, beleza? Bom, Inclusive o Luiz Fernando vai entrar na live também para aprender um pouco de história e geografia. Importante. vocês estão ouvindo bem aí? Só dá um retorno pra gente. Quem estiver escutando, manda aí, tá ouvindo, tá em cima. Coloca o joinha só pra gente ver, porque a gente tá distante do bate-papo, galera. Então é preciso que vocês coloquem um joinha aí só pra gente observar se o som tá saindo a contento. Pode crer? Beleza? Seguinte, qual que é a dinâmica? A gente vai usar o O como desculpa para fazer comentários de história e de geografia. Então, Barbosinha está com os exércitos pretos, Flávio com o exército vermelho, eu com os exércitos brancos. Já estão posicionados, as pecinhas e tudo mais. Eu sou o juiz. Aqui tem para todo gosto. Tem o vermelho e preto do Flamengo, tem o branco e preto do Botafogo e tem o tricolor do São Paulo. Então, tá todo mundo de acordo. Vocês pensaram nisso mesmo? Pensando nisso. A proposta inicial, a dinâmica inicial é que o terceiro não envolvido na ação, ele puxa o comentário, se ele souber alguma coisa, porque assim, tem Tita, tem Dudinha, Mackenzie. Ominski, Mackenzie, tem Labrador, né? Então, o que a gente conseguir comentar do país que está sendo atacado, na verdade não do país, né? Porque alguns aqui são cidades, são regiões. Esse é um mapa absolutamente artificial. Né? Ele é um mapa adaptado para o jogo, né? Então, inclusive, meninos, esse é o jogo War 1, tá? O War 2... É a raiz, porra. E o War 2, ele tem mais distorções cartográficas, né? Então esse aqui é ainda mais próximo da realidade do que o War 2, tá? E olha que o War 1 tem alguns probleminhas que nós vamos destacar para os senhores nesse certame de hoje. Certame bélico, né, de hoje, né? É isso aí, vamos pro conflito. Então é isso, vamos nessa? Vamos aí. Seguinte, como eu distribuí, quem começa é o primeiro à minha esquerda. Ó, Flávio. Então o Flávio começa. Lembrando que os dados vermelhos são os dados de ataque, confere? Exato. Vamos lá. E aí, vai atacar quem? Eu quero promover um ataque do Vietnã. Vietnã é tão fraco. Bórneo. Vietnã Bórneo. Beleza. Lembrando que, moçada, o Vietnã ontem foi palco de uma importante reunião entre dois líderes importantes, né? Quem são os líderes? O Batatinha dos Estados Unidos e o Batatinha... Calma aí, só foram 3 quatros, né? 3-4, já. Então, empate é da defesa, mas você ganhou um. Então, eu perco um. Pô, eu quero só encher o saco. Qual é a probabilidade de jogar 6 dados e sair 5 quatros? Pelo amor de Deus, meu. Vietnã foi um dos palcos mais importantes dos conflitos de Guerra Fria, não é isso? Conflito entre duas superpotências num terceiro território. E tal como a Coreia, né? Até mesmo depois do final da Guerra Fria, ainda se mantém traços típicos do conflito, né? E ainda adotando um sistema autoritário, ditatorial, de origem comunista, né? Perfeito. Importante, como a gente estava dizendo, ontem o Vietnã foi palco do encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un, né? Nessa tentativa de pôr fim ao armistício, né? Que é a paz armada entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Coreia do Norte é uma potência nuclear, em um contexto, inclusive, diferente daquilo que nós temos, por exemplo, na Venezuela, em termos de potencial nuclear. A Coreia do Norte é um país apoiado pela China, é um país apoiado pela Rússia e que tem muita força. E o objetivo do Trump é desativar o projeto nuclear norte-coreano. Perfeitamente. E aí, pode continuar atacando. Sou eu que Você que ataca. Você vai atacar quem? Você vai continuar Vou quem? continuar atacando Bornéu. Lembrando que Bornéu, moçada, tem uma das florestas equatoriais mais importantes do planeta, tá? Então, peraí aqui. É maior com maior. Aqui o outro. Me fudi nos dois. Vai esse aqui, ó. Vai ter um outro. Eu pego a mesa. Eu transfiro? É.
ganhou Bornéu. Ou seja, Caetano acaba de perder territórios para o professor Flávio, que se mostra agressivo. Ninguém conhece Bornéu mesmo, Dantes. Bornéu fica na região da Indonésia, né? daquela região da Oceania, riquíssima do ponto de vista climático, uma região bem concentração muçulmana, né? Impressionante. Aliás, a Indonésia, moçada, é o maior país muçulmano do né? planeta. São 240 hoje milhões de muçulmanos. Seguido, sabe de quem, né, moçada? Da China e da Índia e da China. Índia com 150 milhões de muçulmanos e depois da China com 130 milhões. Grande Indonésia. Foi o último entrave diplomático que o Brasil se envolveu foi com a Indonésia. A época ainda da presidente Dilma, por ocasião do julgamento e punição de 2 brasileiros, tráfico de drogas, né? Ela fez um pedido de clemência, não aceito, e ela retirou o embaixador brasileiro da Indonésia, o que significa de agravo, né? Lembrando que a Indonésia foi palco de uma conferência importantíssima durante a Guerra Fria, conferência de Bandung, né? A conferência que sustentou o Pacto dos Países Não Alinhados e defendeu uma política chamada de terceiro mundismo, né? Alfred Salvi, né? Com 3 grandes líderes, né? Líderes nacionalistas, né? O Nasser do Egito, o Mao, né? da China, e o Nehru da Índia, né? 3 lideranças do terceiro mundo. Você continua atacando. O senhor continua atacando? A autodeterminação dos povos nasce ali na conferência de Bandung. Opa! Não. Eu vou fazer um ataque de Papua Nova Guiné à Austrália. Que beleza, hein? Tenha coragem, vem pra cima de mim. Vamos lá, covarde. Vamos lá. Vamos mandar. Foi mal. 6, 1 e 1. Então, eu perdi 1, na verdade, perdi 1 e ganhei os outros. Então, você perde 1. Não, na verdade, você perde 2. Eu perco 1. Otário! E agora quem ataca é o Caetano? Nessa situação? Não, ele continua. Até a encerração dele. Ah, tá. Pode atacar até quando ele quiser. Austrália sendo atacada por... Quem? De novo? Aqui, né? Eu não vou fazer o seguinte. Não, o Bornéu que vai atacar. E atacar 1 contra 2. E Bornéu vai atacar a Austrália. 1 só. Não, só posso atacar com 1? Só com 1. Com 2 aqui não, né? Não, mas tem um deles é de ocupação nunca ataca. Então beleza. Então posso mudar? Pode. Eu vou atacar o Egito, por favor. Covarde. Oriente Médio atacando o Egito. Falar em Egito, como está chegando perto do carnaval, escutem Faraó, Divindade do Egito. Oi, Faraó. Tem 3 músicas para vocês escutarem do carnaval para a África, que é Egito, Madagascar e Senegal. E Ralé. Ralé é sensacional. Ó, atacou 3, eu defendo com 1. Já era, né? Opa! 6 com 6. É sempre o teu maior contra o meu. Uhum. Então, como é empate da defesa, se fode otário. Mas... E aí? Vamos lá. Oriente Médio contra o Egito tá com 2, né? Ó, fala de colonização britânica no Egito. Aliás, o Egito, que sofreu uma colonização inicialmente só britânica, depois contou com o apoio francês numa construção de engenharia que foi a maior do século XIX, né? O Canal de Suez. É bem interessante você compreender que no neocolonialismo do século XIX, ao contrário do colonialismo, era muito valioso você investir capital em regiões da África e da Ásia. Quer dizer, as regiões não eram apenas para serem exploradas do ponto de vista da sua capacidade mineral, natural, mas também para receberem capital excedente. No caso específico, o Canal de Suez abreviou o deslocamento de produtos industriais do Ocidente Europeu, da Inglaterra, para os grandes mercados do mundo que estão lá no Oriente. Então tem essa característica interessante da colonização do século XIX. Ó, o Flávio tá me atacando do Vietnã na China. Aí ele é louco. Deve ser o... Aí ele é louco.
Olha lá. Perdi. Tá com a China, toma porrada. É óbvio que agora ele perdeu. Eu queria lembrar uma coisa sobre a China, importantíssima. A China mantém o regime político comunista, autoritário, antiliberal, embora do ponto de vista econômico já seja claramente uma economia de mercado. A atenção que eu queria chamar é sobre a reunião do último Partido Comunista, que não apenas prorrogou o mandato do líder do partido, o Xi Jinping, como tornou um novo mal, né? o novo mal, o novo timoneiro. O mandato do novo secretário-maior do Partido Comunista chinês vai até o fim da vida dele. Então é curioso você imaginar como controverso a atividade econômica liberal, a atividade de mercado, convivendo com uma estrutura política nas zonas econômicas exclusivas. Estabilizada, né? E se a pensar até nas reflexões são mais teóricas, né? Com a queda da União Soviética, celebrou-se como se fosse o fim da Guerra Fria e o triunfo do capitalismo, né? E tanto a retomada, assim, tanto esse novo modelo da China, como até a retomada da Rússia, né, no cenário internacional, Perfeito. Tem gente que se pergunta se é que a Guerra Fria acabou mesmo, né? Ou se o socialismo definitivamente foi o derrotado. Foi derrotado. Porque, na verdade, o fim da Guerra Fria não é uma coisa que eu gosto sempre de falar em geopolítica, não marca uma vitória dos Estados Unidos contra a União Soviética, mas marca a vitória na nova ordem mundial de um sistema contra o outro no campo teórico, né? E na conjuntura. Porque a principal potência socialista, ela chega até o fim, com a criação da CEI, com o golpe de Estado promovido por Boris Yeltsin, etc. Entretanto, há resquícios de socialismo que, inclusive, na China, já sofre com uma mudança em 1976, com a morte de Mao, e em 78 com as reformas promovidas por Deng Xiaoping. Essas reformas são 4, né, importantes: industrial, tecnológica, militar e agrícola. Lembrando que o Mao é um cara que um pouquinho antes foi muito importante no contexto do Vietnã. E por que ele foi importante no contexto do Vietnã? Justamente porque Nixon, em 72, visita a China, né? E é a China que pressiona a saída dos Estados Unidos do Vietnã, e isso vai culminar num acordo chamado Acordo de Paris, de 1973, né, com a saída honrosa, ou seja, os Estados Unidos apanhou pra caramba e não quis admitir. E isso também culmina na entrada da China no Conselho de Segurança. A China comunista, era a China liberal, que era Taiwan, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Né? Então, essa é uma questão muito importante. Tem uma coisa do Vietnã que às vezes passa um pouco batida. O Vietnã era uma colônia francesa, né? Que era da Indochina, né? E o Vietnã foi entregue na Segunda Guerra Mundial pela chamada República de Vichy, que era aquele governo colaboracionista da invasão nazista na França, né? República de Vichy, ela de vez em quando aparece em prova. Já teve item na UNB, né? O pessoal aqui de Brasília que faz a prova da UNB. E é o governo de colaboração, o governo do general Pétain, cara, que foi herói na Primeira Guerra Mundial e teve um governo de colaboração ao fascismo. Teve, inclusive, uma certa adesão da própria população francesa, né? A coisa da resistência comandada pelo de Gaulle, ela não é uma resistência desde o início volumosa, ela vai ganhando corpo ao longo do tempo, sobretudo quando os franceses percebem que a proposta do Hitler para a França era só de um fantoche mesmo, que a França não ganharia nada. Mas a França do Pétain, a França da República de Vichy, o governo de colaboracionista com a invasão nazista, chegou a fornecer o Vietnã para o Japão em solidariedade ao eixo. Quando o eixo cai, a França tenta retomar o Vietnã e toma uma porrada. A França sai de lá absolutamente humilhada. Que aí vai abrir o cenário de entrada, né, para a interferência estadunidense e depois para a influência chinesa. Mas você vê assim, a trajetória do Vietnã no século XX, né, segunda metade do século XIX, século XX, era muito conturbada. Eu não posso deixar batido, são apenas 10 segundos, são 3 pontos sobre a China que realmente acho que você deve ter em mente. É o maior parceiro comercial do Brasil. 182 bilhões de dólares. Se tornou no governo Lula, né? Sim. E é crescente. Uma mudança diplomática, né? Posso só fazer uma parte na sua fala? É bem rapidinho. A China reduziu em 30% a compra de soja do Brasil essa semana, tá? E quem passa a ser o maior vendedor de soja para a China, que é o nosso principal produto agrícola, os Estados Unidos da América. Muito bem. A segunda observação sobre a China que eu queria lembrar a vocês, esse ano completam 30 anos do massacre da Paz Celestial, né? Foi o mesmo ano da queda do Muro de Berlim, e chama a atenção, sobretudo para você que vai fazer a prova do Enem, a análise de imagens, talvez um dos registros fotográficos e de vídeo mais impactantes do século XX foi visto exatamente no massacre da Paz Celestial, quando um jovem se coloca à frente de tanques de guerra. E por fim, a última coisa que eu queria lembrar, a tal antiga Rota da Seda,
de tempos realmente remotos, tem cada vez mais se tornado vigorosa nos tempos contemporâneos, Sim. com construções, inclusive, de estradas de ferro e investimentos da China em vários portos da Europa, onde ela pretende, cada vez com mais força, entrar com a sua economia. Fala-se de uma nova rota da A seda. nova rota da seda. Isso, eu queria lembrar. Lembrando, tá, meninos, guerra comercial. Guerra comercial é um assunto extremamente atual. China versus Estados Unidos. Né? Tanto China como os Estados Unidos assumem uma geopolítica que nós chamamos de geopolítica hard power. Né? A política do quê? Do tensionamento. Né? Um puxando de um lado, um puxando do outro. O embargo econômico aos produtos chineses promovidos pelos Estados Unidos fez com que a China se manifestasse. Lembrando que mais de 50% dos papéis da dívida pública norte-americana estão na mão dos chineses, ou seja, há uma dependência econômica muito forte. Lembrando que não há sequer um aparelho da Apple fabricado dentro dos Estados Unidos. Todos eles são fabricados dentro da China. Então, essa é uma questão muito interessante. Ó, só para a dinâmica do jogo, você encerrou os ataques? Encerramos os ataques. Aí o que o Flávio pode fazer agora? Se ele encerrou o ataque, ele pode movimentar as pecinhas dele. Se ele quiser reposicionar as pecinhas dele, ele pode. Diante dos objetivos. Aí, só na próxima rodada que ele vai acrescentar peças, né? Como ele ganhou território, aí ele recebe uma cartinha, beleza? Qual que vai ser o papel dessa carta? Ele vai tentar combinar esse símbolozinho aqui, as bolinhas, os triângulos e os quadrados. Se ele completar 3 bolinhas, 3 triângulos e 3 quadrados, ou um de cada, se ele fizer uma trinca, aí ele tem direito a trocar por pecinhas, né? Então, conquistou território, ganha uma carta, tem que juntar lá. Ele pode mexer as pecinhas dele. Quando for a próxima rodada dele, a gente vai contar quantas pecinhas ele tem, divide por 2 e ele ganha um número lá de exército. Quem passa a atacar agora sou eu. Se ele não movimentar, agora quem ataca é o Barbosinha. Beleza, eu já tenho tudo na minha cabeça, porque eu vou ganhar esse jogo. Eu, aqui, em nome da Índia, vou atacar o titulado Oriente Médio. Quer dizer, aqui eu tenho um potencial atômico gigantesco que essa semana, inclusive, tem falado alto, né? Entre Índia e Paquistão, aquela fronteira, Caxemira. Quem é o vermelho? Vermelho é o Flávio. Então eu que sou Índia, vou atacar o Flávio. Oriente Médio. Só com 2. Com 2. Com 2. 2 dois dados, Então, ó, 6. O Flávio não tomar na cabeça, tem que tirar um 6. Tirou 5. O Oriente Médio caiu, mas caiu de pé. Pá, leva. E aí eu já tomo. Exatamente. Perfeitamente. Eu posso continuar nesse ataque? Pode. Não, peraí, agora eu quero atacar o Aral. O Aral. Vamos lá? Meninos, enquanto o Barbosa me ataca, lembrando que o Mar de Aral é o maior desastre hídrico da história do planeta Terra, tá? Cara, é muito surreal. Você busca assim, coloca no Google Imagens depois. Mapa Mar de Aral. Pra você ver assim, mapa de 1950, 1960 e da década de 70 pra frente. É surreal. Some do mapa. É um negócio absurdo. Só pra vocês terem uma noção, 95% de redução hídrica no espaço de 40 anos, tá? E tem mais. Era o Mar de Aral o maior mar interior do planeta Terra, né, na região do Cazaquistão, e fortemente utilizado para a agricultura de algodão e de arroz, mas principalmente de algodão, né? Aquelas políticas dos Sovkhozes, dos Sovkhozes, né? Política soviética mesmo. Né? De produção agrícola de forma muito desenfreada numa região em que a perspectiva de formação desértica é absurda. Afinal de contas, você tem poucos recursos hídricos, um número muito reduzido de rios, então esses rios foram todos canalizados, desviados, e o Mar de Aral, como você não tem evaporação e evapotranspiração, o Mar de Aral acabou sendo vítima daquele que e por alguns vezes já caiu no Enem, moçada, o maior desastre hídrico registrado no maior desastre hídrico. Eu vou ao ataque, portanto, em nome da Índia contra o Aral. Tomou porrada. Barbosinha perdeu. Foi mal. É isso aí. Já que ele falou da Índia, a gente falou de Nehru, né, moçada? Fala aí. Nehru foi o cara que, junto com Gandhi, promoveu aquela que é considerada talvez a revolução mais marcante da Você está falando do processo de independência. Independência, né?
Já começa você dizendo que é o processo de independência mais emblemático de todos, em 1947, porque foi a maior de todas as colônias. A joia da coroa, né? A joia da Inglaterra. Tava O pausado. sol não se punha. Repete essa informação que estava pausado, Barbosinha. A Inglaterra era o céu, era o sol, era o local onde o sol nunca se punha. Amanhecendo em Londres, estava anoitecendo na Índia. A Índia que foi uma colônia, portanto, talvez a mais explorada de toda a história. E por isso chama a atenção o processo de colonização indiano. Eu acho que o dado que pode vir a ser relevante para vocês, isso já caiu na prova do Enem, é que os britânicos fizeram um uso, claro, militar, mas sobretudo ocuparam postos administrativos. Quer dizer, o uso da força não foi o elemento que mais chamou a atenção no processo de colonização. E isso ajuda a entender porque o maior destaque de personagem de descolonização da Índia é alguém que também não fez o Não diabo. exato. O Mahatma Gandhi deu início no final dos anos 20, início dos anos 30, ao que nós chamamos de movimento pacifista. E isso tem muito a ver com a forma pela qual a Inglaterra colonizou a Índia. No campo da cultura, no campo da administração, é claro que tem um elemento militar. Aliás, para encerrar o comentário, foi pela Índia que a Inglaterra entrou na China, o maior mercado do mundo, as famosas guerras do ópio. Assim, acho que vale a pena chamar a atenção. Esse processo de descolonização afroasiático, ele mostra a perda de hegemonia e enfraquecimento da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Então, assim, para vocês que treinam a prova da UNB, você já deve ter visto uma expressão em alguns itens, dizendo que a Segunda Guerra Mundial é um ponto de inflexão do século XX. Porque a hegemonia do mundo capitalista ela passa da Europa definitivamente para os Estados Unidos. Já tinha começado na Primeira Guerra Mundial, mas os Estados Unidos ainda não tinham, no fim da Primeira Guerra Mundial, uma política de imperialismo definida realmente global. Na Segunda Guerra Mundial, como agora tem a União Soviética, então, óbvio que eles têm que ocupar esse espaço. A perda das colônias europeias é uma demonstração clara dessa perda de hegemonia. Você não consegue sustentar. Isso vale para o Oriente Médio, né? Como vale também para a Índia, que foi a primeira. Agora, apesar do movimento do Gandhi ter sido um movimento pela via pacifista, o processo de independência da Índia ele foi marcado pela violência. Inclusive foi assassinado, né? Já foi cobrado em prova, inclusive. Perfeitamente. Você não tem a guerra da Índia... Nós somos muitos, né? Na fase do Gandhi, eles vão cansar de nos matar, né? Não tem guerra da Índia contra a Inglaterra, mas tem esse processo de violência de guerra civil. Você tem da maioria hindu contra os muçulmanos, que eram 30 e alguma coisa por cento da população, até aquela minoria de sikhs, né? Preocupados no norte e na região atual do Paquistão. Sikhs, inclusive, que foram responsáveis pelo assassinato da Indira. Né? Indira e do seu filho, né? O Rishi Gandhi, né? E aí, justamente nessa violência interna que se tem independência da Índia, mas tem a formação do Paquistão daquele jeito bizarro. Não, o Paquistão Oriental, o Paquistão Ocidental, ou seja, um Paquistão para cada lado. Bengala do Oeste, Bengala do Oeste. Um dos grandes processos migratórios, né, da história do século XX, forçada para a formação de um novo país. E a Índia é um marco de ser o primeiro processo de descolonização. A Índia, o Flávio tem esse dado mais preciso, mas é quase 1 bilhão de pessoas e uma parte significativa, muito significativa de jovens que falam inglês. Tanto é que você... Tem muito artigo que associa num futuro muito próximo uma hegemonia indiana se comparada à chinesa por esse aspecto. Inclusive a Índia já é o terceiro... Tecnologia, a Índia é o terceiro... Matemática, engenharia... Isso. Se você morou um dia nos Estados Unidos e recebeu o telefone de um telemarketing, esse telemarketing é de origem indiana. Tá? Mas é um ponto interessante. Hoje a Índia é o terceiro mercado consumidor do planeta Terra e a 7ª economia do planeta, inclusive superando... superando quem? Superando... Muito legal. Obrigado. Jogar os dados. Pois é, eu esqueci de lembrar. Superando, inclusive, moçada, o Brasil. Tá? O Brasil se tornou a nona economia do planeta. A Índia, nada de braçada, cara. Superando aí países importantes como o Canadá, como a Rússia, como a Itália e o próprio Brasil. Né? Lembrando que a gente tem um conflito muito importante nessa região, que é o conflito da Caxemira. Nesse processo de descolonização asiática que o Caetano e o Barbosa citaram, nós temos alguns pontos importantes. Primeiro, a Inglaterra, ela comparado com a França, promoveu uma descolonização mais branda. Exato. Só comparado, tá? Não significa que não teve violência, fazendo esse comparativo. O Gandhi, moçada, começa a sua história lá na África do Sul.
Inclusive porque os indianos na África do Sul também sofrem com o apartheid não oficial nas décadas de 10, nas décadas de 20. Quando ele se torna oficial, o Gandhi migra e esse movimento de resistência constituído dentro da África do Sul vai ser desenvolvido na Índia, né? Nesse processo o Nehru é muito importante. Muitos acreditam de forma incorreta, equivocada, que depois de Nehru nós somos sucedidos pela Indira Gandhi, né? Achando que Indira é filha do Gandhi. Na verdade, Indira é filha do Nehru. E em homenagem ao Gandhi que ela tinha um sobrenome de Gandhi. Então esse é um ponto também importante. E essa região da Caxemira hoje é uma questão que também cai muito em prova. Ela é dominada, moçada, por 3 países. Ela tem uma trizona, são 3 zonas de fronteira. Uma dominada pelo Paquistão, uma dominada pela China. Lembrando, tá, meninos? Por que a Índia não abre mão da Caxemira? Por 2 questões óbvias. Primeiro, a questão hídrica. Lembrando que os 2 principais rios que abastecem a Índia, que são sagrados, o Brahmaputra e o Ganges, nascem na Caxemira, que fica na beirinha da Cordilheira dos Andes. Tá certo? Perdão, da Cordilheira do Himalaia. A Cordilheira do Himalaia. Ponto. Esse é um ponto importante. Segundo, a China tem interesse nesses rios porque abastece inclusive aquele que é o mais importante rio do ponto de vista hídrico, de força e potencial hidrelétrico também, na Índia, que é o rio Yangtze, né? Que inclusive está no rio Yangtze a maior usina hidrelétrica do planeta. Mas está falando de água, isso aí vai gerar ainda muita guerra. Muita guerra. Inclusive, segundo a Save the Children, né, que é uma ONG importante na Inglaterra, até 2050 os maiores conflitos do planeta serão relacionados à água. Ponto importante, tá? No Oriente Médio não se mata por conta só do petróleo, da religião e território, não. Se mata muito por conta de água. A gente tem 15 nações que passam por... Teve cidade que já teve marco zero, né? Cidade do México já tem marco zero de água estabelecido. Cidade do Cairo já teve marco zero. Perfeito. E tem um dado que eu acho que é interessante ainda sobre a Índia. É fundamental que vocês entendam que a Índia é hoje um país que economicamente é extremamente produtivo, né? Você tem o maior mercado cinematográfico do planeta Terra. Exatamente. Bollywood. Você tem hoje um polo de produção de indústria eletrônica, mecatrônica, uma indústria muito forte no setor de produção científica ligadas a exatas, engenharias, etc. E a Índia sofre com um fenômeno, meninos, que é muito típico do mundo subdesenvolvido, chamado de fuga de cérebros. Né? A saída em massa daqueles grandes gênios para o mundo desenvolvido. Estados Unidos, Inglaterra. Então esses são alguns dados que são bem interessantes. Mais uma vez, a Índia está no centro do planeta econômico hoje e geopolítico. Lembrando que é uma potência nuclear, tá, gente? E o bloco que foi formado com o Brasil, com a Rússia, ele se enfraqueceu, né? Se enfraqueceu. Aliás, tem uma vitória geopolítica do Trump. E nessa onda que a gente tem nacionalismo pós crise de 2008, aliás, a gente no Brasil tem grandes diplomatas. Um deles é o Celso Amorim, um grandíssimo diplomata. E ele é responsável pela criação do G20 e a criação do BRICS. Né? O BRICS importante, o BRICS não é conceitualmente um bloco econômico, é uma zona de cooperação econômica, mas não é bloco. Está enfraquecidíssimo. Ia virar bloco quando em 2014 nós fizemos aqui, pós-Copa do Mundo, uma reunião em Fortaleza para a criação do Banco dos BRICS e o Fundo dos BRICS. Neste momento, e é importante mais uma vez, o Trump geopoliticamente foi muito bem. Por que ele foi muito bem? Porque com o Brexit, ele enfraquece também, sabe, nessa guerra comercial, as políticas, e a crise econômica potencializa isso, as políticas de integração e a formação de novos blocos. O acordo do Obama no Pacífico, o Transpacífico, ele deu jeito de minar, os BRICS também se enfraquecendo. Esse banco, a China ia pôr 50 bilhões no caixa dele. E o Brasil era só para você ter uma noção, que já é um mercado importante para a China, só de infraestrutura a China falou que ia investir algo em torno de 70 bilhões de dólares no Brasil. Só em infraestrutura. A ideia era fazer uma ferrovia, inclusive, que cortaria o Brasil de ponta a ponta. Atlântico Pacífico. Indo do Atlântico ao Pacífico. Uma obra megalomaníaca, que é o que eles estão fazendo na Ásia para gerar esses novos mercados consumidores, aquilo que a gente falou de uma nova rota da seda. Né? Lembrando que é uma questão do Enem, cara, que eu acho sensacional, e é China total essa questão. A questão sobre containers, né? E a galera ficou bolada, containers. Meninos, metade dos containers do mundo são chineses.
metade. E lembre-se, você está numa estrada, tem caminhão com container. Você tá, então, tudo, tem casa hoje com container. Né? Então, vejam, metade dos containers do mundo que flexibilizou... Não, todo o comércio mundial é feito de containers. Isso aí. Pô, você vai continuar atacando? Você quer atacar? Não, agora eu perdi. Não, mas você perdeu uma batalha. Se quiser atacar Não, mais, eu quero alterar os Pode containers. mexer, pode É isso? mexer. Ó, eu quero fazer Não, mas isso. é só pra mexer de fronteira com fronteira. Não, pode, você pode. Ah, não, então beleza, foi mal. Então, era isso que eu queria fazer. África do Sul com o Sudão, só nesse jogo dá. Só Pô, a gente falou de E África do aí Sul, é o né, seguinte, pode seguir. Pode? logo. Sou eu então, hein? Eu ataco, cara, minha missão é em glória. Em glória, mas beleza, vamos nessa. Gente, a gente não sabe quantos minutos tem ali, Vou atacar o Alasca. mas é só uma questão, tá? 50 minutos o Facebook trava, beleza? O Instagram. O Instagram, perdão. O Instagram trava, não se preocupem que a gente retorna. E é o seguinte, esse jogo aqui é eterno, né? Se vocês A cansarem... gente começa hoje e termina Se vocês no dia. cansarem, vocês falam assim, deu, beleza? Deu. A gente tira foto, tá, moçada? E depois a gente... Agora, ó... Vocês conseguem ler o que eles estão? Não. Porque aparece uma ideia. Pô, galera, A galera tá falando alguma Tem coisa um ali. coração. Deixa eu ver. Evidentemente, pra mim, né? Tem um coraçãozinho aqui, ó. Show. Ó, a Laís mandou uma carinha com corações. Oi, Deve Lala. ser pro Barbosinha. A lenda viva. Deve ser o Barbosinha. Só os melhores. Deve ser o Barbosinha. O encontro dos três grandes. Deve ser o Barbosinha. Deve ser... Vambora. Me ataca aí. Ó, eu vou atacar o Alasca. O Alasca do Flávio. Eu vou atacar o Alasca de Vancouver. 3 contra 1, otário. Alasca é a pior bobagem da história da Rússia. Só se tu tirar 6. Durante muito tempo acreditou-se que a ocupação do continente americano foi exclusivamente via Alasca, digamos. Durante muito tempo, pelo chamado Estreito de Bering. Nossa, gerações e gerações acreditaram que apenas por ali a América foi povoada. E essa é uma tese já absolutamente ultrapassada. E a Luzia, a maior sobrevivente da história. A Luzia Sobreviveu ao passado também, né? Sobreviveu 10 mil anos. A Luzia sobreviveu ao tempo e ao Brasil, que não é fácil. Sobreviveu ao incêndio no E ao Rio de Janeiro, né? É o Rio de Janeiro. Sobreviveu ao museu. Ó, esse comentário do Barbosinha é bom, porque naquele período da última era glacial, né, da mini glaciação, 14 mil, 15 mil anos. a alguns pontos o mar chegou a descer 100 metros. E aí possibilitou essa passagem da Ásia para a América. A origem... Descobriram essa semana, inclusive, um corredor glacial entre Namíbia e Brasil, tá? Os cientistas publicaram essa semana essa é uma boa. um corredor de gelo. Luzia veio andando. Da Namíbia até o Brasil. Então, assim, a principal tese de fluxo migratório para a formação do que são os nossos indígenas, né, ela é asiática, origem mongol. Tá os olhinhos, ó. Tem um estudo, inclusive, de antropologia genética, que é bem hardcore. Eles conseguiram mapear quantas mulheres entraram, quantas foram as primeiras mulheres nessa primeira leva migratória. E aí, isso vocês têm na cabeça, né? Se você tiver que pesquisar origem da mulher, qual é a organela que você pesquisa? Qual é o DNA que você vai? Mitocôndria. Porque só tem DNA mitocondrial que vem da mãe. E a pesquisa de antropologia genética era isso. Eles mapearam, são 4 mulheres que originalmente pisaram na América pela primeira vez. Eu queria dizer que eu ia fazer um comentário sobre mitocôndrias, mas o Caetano não roubou. Obrigado. Vamos lá. Eu tenho orgulho desse menino, velho. Adiante. Ó, eu vou atacar o Alasca de novo. Tá. Vancouver, certo? 1865, tá? 6, vai de novo. Miserável, sai daí. 1865, o Alasca é vendido da Rússia para os Estados Unidos. Sim, o Alasca é um território russo. Você conquistou um território. Conquistou. Eu esqueci de te dar uma cartinha. Conquistou o Oriente Médio. O que significa a carta que eu... Aquilo que você vai ter que combinar o triângulozinho ou o quadradinho. Beleza. Deixa eu ver aqui. Meninos, por que a gente fala que essa é a grande bobagem da história dos Estados Unidos? Atacar Sumatra aqui, ó. Primeiro porque os Estados Unidos, meninos, descobriu no Alasca só algumas coisas que são essenciais, fundamentais. Ouro, petróleo, mineral, urânio, urânio, etc. Então, o Alasca é importante pra caramba para a história norte-americana. Tem que reorganizar. E é só por conta do Alasca que os Estados Unidos é maior do que o Brasil, tá? Um território de 9,2 milhões de quilômetros quadrados de terra contra 8,5 milhões do Brasil. Então, o Alasca dá essa vantagem territorial para os Estados Unidos, com grandes recursos, etc. Esse mapa aqui, moçada, essa projeção aqui é uma projeção
é o que dá origem ao que nós chamamos de mapa mundi, tá? Mas na verdade, como a Terra, pelo menos na teoria dos não terraplanistas, né? Como a Terra, moçada, é uma geóide, na verdade, Alasca, Sibéria, que não está aqui no mapa, está no mapa como Vladivostok, são extremamente interligadas. Então, é engraçado que durante a Guerra Fria, na década de 70, o Nixon desenvolveu um projeto espacial com o temor de ser atacado via espaço, Star Wars, né? A Guerra das Estrelas. Então, é nisso que nasce o conceito de GPS, né? Um conjunto de satélites, constelação de satélites que protegiam o escudo antimíssil contra um ataque espacial. Lembrando que na corrida espacial a União Soviética larga à frente, diferente da corrida armamentícia que os Estados Unidos largam à frente. E na verdade, o que a União Soviética está fazendo, sabe? Perfurando com submarinos o Ártico. Né? Então, se o ataque viesse, não seria por onde? Pelo espaço, seria via mar. Por quê? A gente não está percebendo, mas esse espaço aqui é muito próximo um do outro por conta do formato do planeta Terra. Beleza? Isso que o Flávio falou sobre os terraplanistas, cara, eu sempre chamo atenção na aula. Naquele cenário de grandes navegações, qualquer pessoa daquela época que tivesse acesso a estudo, universidade mesmo, né, ou mesmo na Igreja Católica, ninguém achava que a Terra era plana. A Terra plana era uma crendice de ambiente rural. Ninguém que frequentasse a universidade, que é uma coisa medieval, né, as universidades são formadas na Idade Média, século II, século XIII, achava que a Terra era plana. Sempre cálculos de gregos falando sobre a esfericidade da Terra e calculando a circunferência de Terra. Os árabes na Idade Média, os principais cientistas, Alborini, né, os caras já provavam isso. Inclusive calculando o movimento lunar em torno da Terra. Ou seja, ninguém na época das grandes navegações achava que a Terra era plana. Ninguém com algum conhecimento naquela época e hoje acha que a Terra é plana. A grande dúvida dos caras na época era o tamanho da Terra. Porque dependendo do tamanho do planeta, não haveria condição de você dar a volta nele com os navios que se tinha na época. Nem com o Manaus, que era um navio bem maior que a Caravela. Porque você não teria condição de levar água potável, de levar mantimento para dar a volta. Óbvio que não se sabia da América, né? Vale a pena lembrar, isso é um comentário assim, parece curiosidade, mas é legal, né? Lembrando que essa projeção aqui que nós conhecemos, que nós estamos vendo aqui, que também despenca na prova do Enem, é a projeção que dá origem tem origem na era das grandes navegações com o Mercator. Né? E olha só por que é importante essa projeção. Vejam que a visão eurocêntrica, né? Europa no centro. Mas se você vai na Austrália, meninos, esse mapa é invertido. A gente tem agora fisicamente a comprovação da inversão dos polos. Então aquilo que a gente chama de norte nada mais é do que uma configuração moçada. É o sul magnético. É o sul magnético, né? E lembrando, olha só, bem aqui na região onde está Mackenzie, é onde fica aproximadamente o polo norte magnético, que é diferente. Canadá. Aqui, ó, moçada, do polo norte geográfico, que fica geopoliticamente em função daquilo que nós chamamos de principal potência geopolítica do século XIX, que é a Inglaterra. Capitalismo financeiro, eu preciso de um congresso chamado Congresso de Washington, de organizar o sistema de horas em função dos bancos, das multivalores, das multinacionais. E a Inglaterra impõe literalmente que o marco zero, ou meridiano zero, meridiano padrão, parta da Inglaterra. Lembrando que o meridiano zero poderia ser em qualquer lugar do planeta, tá? Então isso é uma parada muito interessante, meninos. E aqui ó, é um ponto legal. A linha do Equador tem aproximadamente 40 mil quilômetros, tá? Só que olha só, meninos, latitude, quanto menor a latitude, menor também é o paralelo, certo? Então, por exemplo, o paralelo 90 graus, ele tem aproximadamente 1000 quilômetros de extensão. Ou seja, o paralelo vai até 90, né? Prova que a Terra é uma geóide, tá? E aí daí dá pra gente medir, por exemplo, a velocidade do movimento de rotação. 40 mil quilômetros dividido pelo que, moçada? Pelas 24 horas, você dá aproximadamente uma velocidade de 1.600 quilômetros por hora. Se o movimento de rotação parasse agora, moçada, a gente atingiria uma velocidade, lei da física, né? Primeira lei da física e tal, a inércia, a gente atingiria uma velocidade aí de aproximadamente 1.600 km por hora. Os primeiros europeus a chegarem na América são escandinavos, são vikings, né? São. Os caras iam primeiro para o leste, Moscou, assaltavam Letônia, Estônia, Lituânia e outra. Viking não é um povo, beleza? Viking é um grupo de saqueadores. Eles podem ser suecos, podem ser dinamarqueses, finlandeses. É um grupo de saqueadores. O cara é artesão, ele é ferreiro e uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, ele se reúne e sai para saquear. Aí eles foram para o oeste. Saquearam Inglaterra, saquearam França, foram até Paris. E nesse processo foram estabelecendo algumas colônias, né?
Normandia, na França, tem origem por conta deles. São os Northmen, né? São os homens que vêm do norte. Aí vão povoar a Islândia e vão para a América do Norte. Só que eles achavam que havia uma conexão com a Europa. Ou seja, eles chegaram na América do Norte, mas sem saber que era um outro continente, né? Então, os primeiros colonizadores, já teve item da UNB falando sobre isso. Colonização tem a ver com povoamento, com ocupação. Os primeiros colonizadores da América são asiáticos, de origem mongol. Beleza. Os primeiros europeus a chegarem na América, vikings, escandinavos, sem ter consciência de que era um outro continente. Os primeiros europeus a terem consciência de que é um outro continente, portugueses e espanhóis, com exceção do Cristóvão Colombo, que morreu achando que chegou no Japão mesmo. Né? Ele chegou na Indochina. Chegou nas Bahamas. Olha, é o seguinte, eu parei de atacar, porque eu fui um fracasso. Eu ganhei um território, eu ganhei uma cartinha. Tem uma deformação aí, aqui, tá? A Groenlândia é bizarra, né? A Groenlândia, cabem 3 Groenlândias dentro da Austrália, tá, meninos? Mais uma vez, vou fazer a Europa o centro do mundo, vou deixar ela muito maior. Só para vocês terem uma noção, sem a Rússia, a Europa toda tem 6,5 milhões de quilômetros quadrados de terra. Só o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados de terra. Só o Brasil é maior que a Europa, sem a Rússia. Sem a Rússia. Então, essa aqui é uma grande deformação. Eu sempre brinco dizendo o seguinte... A Europa não é nada sem a grande mãe Rússia, a verdade é essa. Olha só, tudo que for igual, isso é uma conversão cartográfica, tá? Tudo que for igual ou maior do que a Austrália é considerado no mundo continente. Tudo que for igual ou menor do que a Groenlândia é considerado ilha. Essa é uma conversão peguinha que nem coloca toda hora, que a Austrália não é ilha, a Austrália é continente. Eu li ontem sobre Sumatra, que o Caetano me provocou, é a 6ª maior ilha do mundo, tá? 50 milhões de habitantes. Pronto. Sou eu que ataco, então, né? é você, mas é o seguinte, aí antes de atacar, você ganha a pecinha. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então 7,5, 7 você distribui. Distribui e aí ataca. Como é que ele ganhou mais 7? Sempre tem essa recontagem e ganha metade. Então na próxima rodada você vai ter isso também. Ah, tá. Entendeu? A segunda rodada dele já tá. Eu ganho 7. 7, aí você distribui e manda ver. pequenos. Eu acho que a ordem é essa mesmo. Ele tá lendo o manual. Eu acho que é. Na verdade, velho, tudo aqui sub-40, né? Então, Fernando Barbosa que já Não, eu 40, né? Mas é isso aí. Recebe novos exércitos, ataca, movimenta e se tiver ganhando território, ganha 4. São os quatro movimentos, né, de quem vai jogar. Cada território que eu conquistar... Visivelmente quer conquistar a Austrália, esse covarde que tem porra nenhuma na Austrália, faz só prisão da Só tem Inglaterra. origem, isso. Mas você sabe que a Segunda Guerra Mundial, que foi mundial de verdade na sua segunda fase, porque teve conflitos fora da Europa, né? A Austrália teve muito bombardeio. Nossa senhora. O filme Austrália com a Nicole Kidman e o Hugh Jackman mostra muito isso. Teve muito bombardeio na Austrália. Aliás, bombardeio japonês, eu né? sempre brinco dizendo que a Austrália é o fiel da balança na Segunda Guerra Mundial ao Pacífico. Porque sai da Austrália um pacto importante da geopolítica chamado Pacto ANZUS. Né? Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos da América. A Austrália é a primeira... é o primeiro país em que o Roosevelt ajuda militarmente contra o Japão. Lembrando que o Japão era historicamente um parceiro dos Estados Unidos. E aí o imperador Hirohito se manifesta. Então, os Estados Unidos, para pressionar o Japão, parou de vender petróleo para eles. Né? Rolou um boicote ao Japão. E aí o Japão vai endurecendo com os Estados Unidos. A disputa deles no Pacífico, né? Colocou coisa no Vietnã. Eu quero mais um Vietnã aqui. Ele tá doido pela... que é a Austrália de qualquer jeito. Serbia, né? E deve estar aqui dentro também. Cara, proteção dos aborígenes na Austrália é violentíssima, inclusive. É mais rigoroso que a proteção dos indígenas no Brasil. Não é mais rigoroso, é muito mais. A referência. Então, inclusive, é o único país do planeta a pedir perdão às suas comunidades tradicionais por tudo aquilo que ela fez ao longo da história. E o Nordeste australiano, moçada, é uma terra exclusiva para aborígenes. Então, justamente na região da Austrália. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ataque à Austrália com... Peraí, você não acabou de atacar? Não, ele reposicionou e agora ele ataca. Bornéu. Eu vou atacar com 3, né? Então, eu defendo com 1. Bornéu ataca a Austrália. Então, eu tenho que tirar 4 ou mais. Cara, perdi com louvor. Você perdeu a Austrália. Posso passar 2? Pode. Meu canguru boxeador na fraude. Eu quero fazer um ataque da Austrália a Sumatra. Aí sou eu. Aí você não ganha, não. Aqui tem que Não, esse aí eu já ataco. Perfeito. Pode vir.
Pode vir. Ela tá com 2, né? Não, ataca. De onde você vai atacar? Da Austrália? Não, ataca com 1. Então você ataca com? Você tem que ter Então, um. Sempre a tropa de fixação não ataca. então peraí, então vamos fazer... Vem, tá, ué. Calma, Não é. eu vou No continuar mano a mano atacando. não vai, meu irmão. Seguinte, você declara, Flamenguista tem que covarde. Mas eu posso transferir pra cá. Já foi. Pode, Tudo bem, ok. pode. Vai. Então eu vou atacar com 2, a Austrália atacando Sumatra. Cara, depois a gente tem que ver. Filha da mãe. Vai ser impossível vencer, né, claro. É. Ou seja, levei Sumatra porrada. Então eu tenho direito a uma troca, eu tenho direito a 4 exércitos, porque eu conquistei 2 exércitos. 2 exércitos. Eu conquistei Não, mas aí Oceania. depois. Só depois? Só depois. Ah, então beleza. Então Se se você for liga. ganhar. Eu quero fazer um ataque à Índia com o Vietnã. Então eu posso atacar com 3, né? Você ataca com 2. Só com 2 é com a ocupação, verdade. Com 2. 4 e 4. Já perdi. Não, você tem que defender aqui na Índia. Então. Não, mas Só tem dado. não, é sempre o maior com o maior. Não sabia. 2, agora você perdeu. Já perdeu. Eu quero. Barbosa? Caralho, Flávio cabuloso. Eu não tô gostando da história, não. Eu quero. Deixa eu fazer o seguinte. Eu quero fazer um ataque ao Oriente Médio com a Índia. Pô, ninguém falou nada do Oriente Médio, né? Vamos falar? A gente Pois é, eu vou defender o Oriente Médio, e se você vier, eu mesmo. 6, brother. 6 e 6. 6 e 6. Então, E aí? Perdeu um. Perdi um. Perdeu um. Então vamos lá. Ou seja, aqui tem resistência. Meu certo. irmão. Mas ela vai acabar. Bin Laden vive. Moscou contra Oriente Médio, Mother Rússia. Cara, essa parada que eu não sei se pode fazer, de você movimentar e atacar. Mas depois a gente vê as regras. Mas agora já foi, já. Agora tá valendo pra todo mundo. Tá, beleza. Não é comum flamenguistas seguirem regras. Mas isso é medo. Mas o gol do Maurício, irregular, ele não lembra não, né? 5. 5 é o maior. Eu vou deixar 5 ou 6. Agora o Oriente Médio rodou mesmo. Agora eu rodei. Calma, agora vamos pensar. Ó, deixa eu fazer uns comentários aqui, então, de Oriente Médio? de Oriente Médio. Enquanto E isso, assim, Você vai se organizando pra eu atacar o Caetano. fazer elementos que são mais históricos mesmo, né? Lembra que árabes e hebreus têm a mesma origem étnica. Tem várias questões, vestibulares diferentes, o NB já pôs também, mas já vi na FUVEST, já vi na Unicamp. Eles têm origem semita, são descendentes de Sem, que era um dos 3 filhos de Noé, foram os 3 filhos responsáveis por repovoar a terra após dilúvio, né? O mesmo patriarca que era Tem o mesmo patriarca que é Abraão. lembra da assim, musiquinha? Pai Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles. É dessa vibe. O mais velho que sou eu, perdão. O primeiro a nascer, Ismael, com a serva de casa, a Agar, é aquele que vai ser mandado para as bandas do Oriente, e o anjo Gabriel vai depois aparecer por Aishita Maomé, dizendo: tu és Ismael. O filho mais novo, Isaac, está na linhagem do povo de Israel, os hebreus. Então são primos, é o que você estava falando. Exatamente. E eles reivindicam essa origem, né? De qual que seria o descendente do filho efetivo, o filho mais velho, o primogênito do Abraão. Então, e é isso, são religiões de origem abraâmica, né? Como o cristianismo vem no desmembramento do judaísmo, tem origem abraâmica, são de caráter de revelação e tudo Eu mais. parei de atacar, tá? Então, aí, peraí, você conquistou território, né? Então ganhou a cartinha também. E a gente fala muito de conflito no Oriente Médio, já que Caetano puxou o assunto religião, eu vou dizer uma coisa para vocês: o que a gente chama de questão palestina, nem de longe tem como elemento predominante a causa da guerra, a religião. O elemento religioso, Não é nem de longe. A esmagadora maioria dos muçulmanos e dos judeus desta região não são extremistas. Não, ao contrário, né? Eles conviveram em harmonia por muito. Foram colonizados. Então, isso é uma outra falácia, né? De que judeus e islâmicos ou Se árabes batem por conta de religião. historicamente, para falar a verdade, assim, várias áreas de convivência na Europa, de período medieval, tinha uma prática, inclusive, Península Ibérica, que os 3 chegaram a conviver bem, né? Por conta da ocupação árabe na expansão. De, por exemplo, onde tinha fonte de água, o poço, ele tinha um formato hexagonal. E aí você tinha um símbolo cristão, pula uma face, um símbolo judaico, pula uma face, um símbolo islâmico. Então, assim, aí o bairro de cada um, mas eles conviviam na mesma cidade. Ou seja, essa coisa de que um conflito é histórico, ele não religioso. não é.
E reitero, essa questão palestina é uma questão de Guerra Fria, é contemporânea. Alguns pontos que são interessantes. As rivalidades, elas começam com o definhar do Império Turco-Otomano. Exatamente. Mesmo, né? Final de Primeira Guerra Mundial, Declaração de Balfour, aí vai, né? Até porque, olha só, já antes mesmo dessa lógica que a gente tem de conflitos árabes-israelenses pós-Segunda Guerra Mundial, nós já tínhamos uma peregrinação em massa de judeus comprando terras. Como sionista, desde de meados do século XIX. Theodor Herzl e tal. Isso vai ser potencializado com as perseguições que os judeus sofriam no final do século XIX e no século XX lá na unificação alemã, na França, pra na cacete. França sofreram na Rússia czarista. Na Rússia czarista nós temos um evento chamado de pogroms. O que eram os pogroms, meninos? Dia no calendário em que era liberado matar judeu. Então, a perseguição... Que singelo, né? Então, você vê, e olha só, eu brinco sempre dizendo isso, os meninos não vão me deixar mentir sozinho. Isso é uma lenda urbana afirmar que o Holocausto é motivo de confronto, de conflito. Primeiro que o Holocausto foi ser descoberto no limiar da década de 40, né, no meio da guerra. Segundo, porque perseguição, o antissemitismo, ele existia em vários locais do planeta, inclusive nos Estados Unidos. Vejam, questão de... Desculpa. Claro. Não, é que o Henry Ford, por exemplo, pouca gente fala isso, mas ele escreveu artigo antissemita dentro dos Estados Unidos e foi condecorado por Hitler na década de 30. Aliás, é o chassi... moçada do Volkswagen, do Fusca, né? O chassi do Fusca é forte. Clarice Lispector, A Hora da Estrela, guardem isso. Década de 30, os 3 maiores países da América Latina, Brasil, México e Argentina, seus grandes estadistas, por exemplo, do Brasil, Getúlio Vargas, tinham política antissemita. Cárdenas, Perón. Há autores que defendem, inclusive, uma espécie, entre várias aspas, uma força de expressão de holocausto na Argentina. Mas aliás, no Brasil, eu me lembro só parece porque aconteceu agora na Argentina, a morte, semana passada, a morte de judeus, né, a perseguição, com claro cunho xenófobo, com claro cunho... O Eichmann foi pra lá, né? O cara que foi ele se colocava assim, né, como um burocrata do Holocausto, né, cumprindo ordens. Mas o Eichmann foi o grande administrador, né, do Holocausto. Solução final, ela é uma coisa de 41 para 42. Perfeito. De fato, a solução final não é uma coisa que está estabelecida desde a ascensão do Hitler lá em 33, não. A Alemanha nazista, inclusive, tentou fazer um processo migratório forçado deles. Tentaram levar os caras para Madagascar. E alguns outros países não queriam receber. Quem é que vai receber 4 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas? E aí, de 41 para 42, tomaram a decisão da solução final, né? do Holocausto propriamente dito. O Eichmann foi o cara que cuidou da execução disso. E ele foi a figura que fugiu para a Argentina, ou seja, recebeu respaldo lá. E depois o Mossad foi buscar ele lá dentro na Argentina, ele é levado para Israel e tem aquele julgamento público. Famoso julgamento. E que gera lá o livro da Hannah Arendt, né? Enviada acho que foi pelo New York Times. Ela foi mandada para algum jornal dos Estados Unidos para fazer uma cobertura do julgamento. Né? Que ela fala da banalidade do mal. Exatamente, é o conceito-chave. É o conceito-chave. Eu não sei se ficou claro, mas eu não sei se foi no Enem do ano retrasado, mas eu acho que foi. Uma questão que dizia da política antimigratória adotada pelo Vargas, e você tinha que responder na questão dizendo que o governo Vargas tinha aproximação ideológica com o nazismo. Quem for fazer vestibular a polícia do Vargas era chefiada pelo Filipe Miller. A Francisco Campos. O Dutra era a Constituição polaca é uma Constituição fascista. Quem for fazer vestibular vestibular no Sul, há algum tempo que eles já falam do Vargas com política antijudaica, antissemita. E aí tem livro recente, uns 5, 6 anos atrás, meio que corroborando essa tese. O que é bizarro isso? Quem fez o Brasil não entrar ao lado do eixo na Segunda Guerra Mundial foi o Oswaldo Aranha, que é uma das grandes figuras diplomáticas. E tem livro recente sobre depois ele. Depois lá em 48, ele vai ser o cara que vai chefiar a criação do Estado de Israel em 5 de junho. Ele dá o voto de Minerva, né? Tem livro recente de biografia sobre o Oswaldo Aranha defendendo que ele era antissemita.
Aliás, é um dos 4 grandes diplomatas, né? A gente é os 4 cavaleiros do Apocalipse Rio brasileiro. Branco, Oswaldo Aranha, José de Castro e o Celso Amorim, que são os 4. E aí tem essa especulação no livro, né? Se ele fosse antissemita, por que ele ajudaria na criação do Estado de Israel? Primeiro que ele era pró-política estadunidense, e sendo antissemita, vai todo mundo pro seu país, sai do meu, né? Seria algo dessa natureza. Mas esse Brasil do Vargas, a gente do Cárdenas, né, você tem esse alinhamento ideológico. Agora, o que é legal de lembrar? Embora tenha um alinhamento ideológico, na hora do Vargas decidir de qual lado da guerra o Brasil ficaria, o Vargas foi pragmático, ele foi objetivo. Né? A diplomacia do Vargas foi pragmática. Com quem que eu negocio mais? Quem está disposto a dar mais para mim? Que é o que a gente chama daquela... Política externa pendular de barganha. Exato, pendular de barganha. O Vargas ficou entre a Alemanha, entre Estados Unidos e negociou muito bem com os dois. E a melhor situação de Companhia você... Siderúrgica Nacional, diga-se passagem. E a Vale do Rio Doce. A melhor situação de você negociar é que quando a pessoa que você está negociando precisa de você. E os Estados Unidos queriam colocar uma base militar aqui. Colocaram 3, né? A mais famosa é aquela em Natal. O Gilberto Coutrinho, e aí eu tenho uma dúvida que eu acho que é interessante, o Gilberto Coutrinho afirma, inclusive, em alguns artigos, Gilberto Coutrinho, historiador, escrevia livro de história e tal, escreve, nem sei se para ensino médio, né? Para ensino médio. Ele afirmava que há uma desculpa dentro da lógica da entrada, né? Falando isso, semana passada marcou a vitória do Brasil no Monte Castelo, né? Foi a batalha que decidiu a Segunda Guerra Mundial. Não fossem os brasileiros na guerra, o Hitler poderia ter vencido. Então, isso é brincadeira. O Gilberto Coutrinho ele afirma que essa ótica de que os naufrágios dos navios brasileiros terem sido responsabilidade de submarinos alemães, só uma cortina de fumaça para aquilo que... Né? Não, meu porque foram 32 navios. Imagina 32 navios afundados, você decidir que você vai entrar na guerra. Ou seja, pode ser que tenha acontecido navio brasileiro afundado mesmo, mas de fato criaram um cenário para como se a opinião pública fosse unânime e o Brasil tivesse entrado. Não fazia parte do acordo dos Estados Unidos o Brasil ir com tropas. Quem forçou isso foi efetivamente o Exército Brasileiro. Porque o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial, sobretudo com missão de saúde, embora teve tropa também, mas bem menor. E a conclusão do Brasil na época, que parece ridícula, mas não é de que se o Brasil tivesse que lutar uma guerra como aquela, o Brasil não estava preparado. Por que eu estou falando que essa conclusão é ridícula? Porque nem a Europa estava preparada para a Primeira Guerra Mundial. Ninguém sabia o que viria pela frente, o tamanho da guerra que seria. Então, o Brasil fez questão de ir para campo de batalha para poder ter acesso à tecnologia, treinamento, e teve essa parceria com os Estados Unidos. A ESG foi criada no governo Dutra, né, em 47, dentro desse modelo, por conta dessa aproximação. Mas o Brasil não era para lutar. O Brasil era para lutar na África, inclusive, né? Era para lutar na costa africana. E aí a batalha lá foi resolvida, mandaram os pracinhas para a Itália. O Brasil comia, os soldados brasileiros comiam a comida tipo C, enquanto os americanos, os ingleses comiam a comida tipo A. E a tomada do Monte Castelo foi fundamental para o rumo da guerra na Itália. Localmente ela foi muito importante. Logo depois disso, o Mussolini é capturado no Monte Castelo. Tanto que assim, esse morro, ele estava, há uns 2 anos, estavam tentando tomar eles das tropas fascistas e nazistas, não conseguiu. E a presença brasileira de fato foi importante. Não é à toa que tem o Dia dos Brasileiros lá. Cara, você vê vídeo de criança italiana da 6ª série cantando o hino brasileiro, homenageando pracinhas, assim. Então, foi muito marcante a presença. Então, em síntese, o Brasil, porque eu acho que esse ponto, do ponto de vista de vestibular, é fundamental. O Brasil participa das 2 guerras mundiais. Porque na primeira, poucos são os países que participam da guerra aqui do continente americano. E na Segunda Guerra Mundial, como o Caetano muito bem lembrou, participa com Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas, e com Força Aérea. A Força Aérea também nasce no contexto da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Quem vai atacar quem aqui? Seria você. É você? Você já contou os seus... Não, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então vai por 8, né? Não, vai por 7. Agora ninguém me derrota. Não, vai por 8, você põe 8. Olha o historiador fazendo conta. Você quer ver o que vai acontecer aqui? Eu posso colocar quanto você quiser? Não, você vai por 8 aonde você quiser. Então eu posso colocar os 8 no lugar? Pode. Meninos, lembrando que
O Caetano citou o Mossad, tem um filme espetacular no Netflix chamado O Anjo do Mossad. Ah, é muito bom. Que fala justamente do que é Mossad, de como que um agente duplo construiu a principal guerra. Eu estou pronto para atacar o México. Eu venho de Nova York para atacar o México. De Nova Só isso. O primeiro país da América Só Latina a isso. promover reforma agrária, revolução Só isso. zapatista, o México. Tá? A primeira revolução social do século XX foi a Revolução de 1910 no México. Você sabe que os Estados Unidos utilizam como argumento... Vocês ainda estão aí? Deixa eu ver, acenou todo mundo, Então, mandou risada.